Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo inteligente. Setembro passou, mas nunca é tarde para falarmos de um assunto extremamente relevante, o suicídio. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa tira a própria vida a cada 4 segundos no mundo. Isso corresponde a 800 mil mortes por ano, segundo dados de 2016, números, por sinal, maiores que os óbitos por malária, câncer de mama, guerras ou homicídio. É, portanto, um grave problema de saúde pública. Para além de uma problemática sanitária, o suicídio, na visão do sociólogo Emile Durkheim, é todo o caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima. Nesse sentido, cada sociedade está predisposta a fornecer um contingente determinado de mortes voluntárias. E o que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos fatores sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o conjunto da sociedade. E para falar sobre essa temática demasiado importante, convidamos a professora Giovana Rodrigues. A professora Giovana é graduada em psicologia, especialista em saúde mental e em psicologia hospitalar e domiciliar e mestre em psicologia clínica. Professora Giovana, seja bem-vinda. Muito bacana tê-la aqui nesse espaço para falar de um tema tão relevante. Para início de conversa, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, por que escolheu a psicologia, por que o caminho da docência. Eu fui convidada e me sinto muito honrada em estar nesse momento aqui com vocês, falando de um assunto tão relevante. Meu nome é Giovana Santos, eu sou psicóloga clínica de formação. Me dediquei durante todos os meus estudos à parte de transtorno, de psicopatologia. Me encaminhei para minhas especializações na Universidade Federal, em residência em saúde mental, em seguida hospitalar, domiciliar, e acabei ficando nessa área por muito tempo, sem deixar a psicanálise do lado, nem a docência. E como aconteceu tudo isso, foi muito rápido. Eu, desde da minha época de estudante, que me dediquei a essa questão dos sinais e sintomas dos transtornos mentais, e o que me chamou muita atenção foi o momento de crise que as pessoas viviam, o momento exato da crise. Foi isso que me fez ficar, digamos assim, nessa área de atuação, e até hoje ainda continua sendo uma área super importante e que eu me atualizo e que eu estou ligado com a rede de saúde, estou ligada na docência, que é um lugar onde os debates são muito bem-vindos. Acho a iniciativa desse espaço também muito bacana. A temática, apesar de a gente já estar em outubro, né, existe uma campanha muito interessante de um instituto que eu faço parte, de prevenção e pós-venção de suicídio, que a campanha é de setembro a setembro. Então, é o ano todo um assunto que a gente não deve parar de falar nem de discutir. Então, nesse momento, a minha apresentação é de uma forma bem simples, para a gente ir para as primeiras perguntas. E claro que o estudante, o profissional que se dedica à área de saúde mental, da psicologia, do acolhimento, do autocuidado, né, nessa postura empática, nesse cenário de hoje, está se deparando com muitos discursos voltados para esses pensamentos de morte, essa sensação de desinvestimento, de pouca valia. E nisso tudo a gente começa a atuar de forma preventiva e estando muito atento que isso não pode ser amordaçado, não pode ser calado. Precisamos dessa voz, né, nomeada. Muito bom, professora. Indo agora ao tema da nossa conversa, por que o suicídio é um grande problema de saúde pública? Quais são as razões que levam o indivíduo a retirar a própria vida? São duas perguntas
fortes. E aí, assim, meus comentários para essa pergunta e tentando responder, é primeiro falar um pouco da saúde pública. Eu penso muito que o trabalho em rede, de assistência em rede, e desde quando aconteceu a militância, os ativismos e a própria reforma psiquiátrica, muitos de nós que trabalhávamos na área da saúde mental nos deparávamos com a questão do suicídio. Na verdade, o suicídio ele parece até um ato isolado, mas na literatura ele é muito claro as questões associadas a alguns tipos de transtorno e eu diria assim, há um momento de uma inadaptação muito grande daquela pessoa que está num sofrimento inominável, no sofrimento que ela não consegue ter força para conter esse impulso, essa falta de investimento e esse olhar vívido para a vida. Então, por que a saúde pública entra aí? Porque os serviços eles não conseguem dar conta dessa demanda. Vamos pensar que, em média, 1 milhão de pessoas cometem suicídio com êxito no mundo. Então, isso é um número extremamente alarmante. Em épocas de pandemia, né, eu vou fazer um recorte bem pontual, o Brasil ele teve um aumento significativo nas tentativas e nas mortes por suicídio. Então, o que é que a gente associa no primeiro momento? A depressão, ela é, eu diria que um tipo de transtorno que se ele não for muito bem diagnosticado e acompanhado, ele pode chegar a esse ponto dessa pessoa cometer o suicídio. Assim como outros transtornos que envolvem os nossos afetos, que nos deixam desinvestidos da vida, que você não vê possibilidade de resolução dos seus problemas, que a tua capacidade emocional de confrontar questões naquele momento encontra-se, eu digo fragilizada e não fracassada, que isso aí já é um grande, eu diria, estigma, né, e interdito para que a pessoa melhore. Então são as adjetivações que deixam as pessoas com sentimento de inferioridade, com autoestima uma baixa autoestima muito comprometida e a sensação de não estar aqui, de não pertencer, é muito forte no discurso desses sujeitos. Eu destaquei a depressão, né, mas aí a gente pode pensar nos transtornos gerais da ansiedade, de pânico, né, nas pessoas que sofrem da própria depressão crônica. Hoje, há um tempo atrás, na própria literatura, os achados de suicídio de pessoas idosas eram um percentual muito baixo. Hoje a gente já encontra um percentual significativo. E pensamentos de morte em criança, antes a gente interpretava como sendo uma fantasia infantil. Hoje eu já me deparei em algum momento com uma criança que me falava categoricamente que não queria viver. Então, por esses dados e por estar associado com transtornos importantes, eu diria assim, que alguns estados de transtornos da própria personalidade, onde você não se reconhece naquele momento, que você tem aquele sentimento de fragmentação, de falta de ground, de sustentação. Então, é muito difícil você conter esse desespero naquele momento e que todas as outras formas de autoflagelamento chegam nesse momento muito forte e corroboram para o ato de você tirar a própria vida. Então, por que da saúde pública, né? Porque toda a rede pública de assistência está ligado às políticas públicas. E aí o comprometimento é essa qualidade da saúde que é ofertada. Eu não estou falando do projeto SUS, estou falando que a demanda é muito grande para a quantidade de serviços
que nós temos. E já estamos lançando serviços substitutivos, né? Já estamos há muitos anos nos serviços substitutivos de assistência à saúde mental. Então, a minha reflexão é muito mais ampla de você já observar muito anteriormente o que está se passando na vida daquela pessoa e observar os seus sentimentos de esvaziamento, de desvalia, daquele sentimento muito importante e relatado, em outras palavras, mas assim, é a falta do pertencimento, é a falta do reconhecimento, e aí a gente passa a pensar em insegurança, em baixa autoestima, em falta de investimento na vida, falta de desejo para o mundo, falta de sonhos, falta de relacionamentos que eu falo assim, relacionamentos que consigam dar uma borda nesse momento tão angustiante que essa pessoa esteja vivendo, porque a família também acaba sofrendo muito e as pessoas que convivem com esse tipo de experiência e de sofrimento tem uma repercussão importante nesse convívio diário. Os dispositivos que as pessoas utilizam para ou acalmar, ou para compreender, ou para tentar evitar, nem sempre são dispositivos eficazes, porque, na verdade, isso é uma questão de especialista, né? É uma questão da psicologia, da psicanálise, das áreas todas da saúde mental. Há um envolvimento de uma interprofissionalidade aí que a gente não pode deixar de fora. Por ser tão forte, né? Por ser tão forte, por ser tão impactante, né? Você falar de morte, de finitude, e você falar disso quando é um óbito, né? Um óbito porque foi por doença, é um óbito porque teve uma razão tal. Mas quando o sujeito atenta sobre sua própria vida, pelo desespero, ou pelo pensamento suicida, ou por alguma razão que elegeu que só tivesse esse caminho para ser resolvido, então ele é muito impactante, muito assustador e chocante para as pessoas que estão por perto, e eu diria que para o senso comum, né, para o coletivo também se pensa muito nisso e se evita se falar muito nisso, como se falando disso de repente pudesse precipitar o desejo do outro de cometer suicídio. E é o justo oposto, né? O mais importante é que seja falado. Eu trabalho em clínica, né? Então eu faço essa escuta clínica, psicoterápica, e é muito comum, tanto na clínica como até em espaços sociais, você escutar alguém falar assim: eu não tenho nenhum sentido para viver, me falta sentido para a vida. E essa falta de sentido, ela vai sendo amadurecida ao longo do tempo, às vezes. Então, às vezes o suicídio ele é planejado e às vezes é o suicídio pelo desespero, pela falta de saídas, pela falta de, naquele momento, né, bem circunstancial, a falta de você achar possibilidades de solução para o que esvai dentro de você, né? Que é muita dor, muita angústia, muito sofrimento, aquele sentimento de queda livre, de uma tristeza profunda, né, que não tem nome, que você não consegue se achar, se reconhecer. E aí as tentativas são muito destrutivas. Na psicanálise a gente fala muito, né, que é a pulsão de morte muito elevada. Então, a observação desses pequenos sinais e sintomas é muito importante para a gente atuar na prevenção. E aí, assim, a gente poderia levantar uma pergunta: quais as razões que levam o indivíduo a retirar a própria vida? Olha, não tem uma razão específica, né? São as razões e os grandes teóricos, né? E assim, da psicanálise, a fenomenologia, a filosofia, a história antiga, ao cenário atual, nós tentamos compreender e fazer o exercício dessa empatia, né? Mas uma empatia profunda e verdadeira, de você reconhecer a fragilidade do outro e acolher de uma forma extremamente, eu diria, segura, e que a pessoa estabelecesse com você um vínculo de confiança importante. E aí, para você compreender quais são as razões
que você está percebendo ali que está motivando aquela pessoa ou a pensar em morte, ou a pensar em se machucar, ou a pensar em tirar a própria vida. Então, as razões são um leque de razões e que, se a gente fosse relatar, alguns poderiam dizer, mas isso não é motivo para tirar a própria vida. Mas assim, o julgamento do que é motivo ou não para tirar a própria vida não nos cabe, né? O fato é que uma pessoa que chega a esse momento de tirar a própria vida, ele está no momento de desespero. Tem um teórico muito interessante que já veio várias palestras aqui, ele tem livro no mundo todo, professor Angerami, que ele fala que um dos motivos mais prevalentes que tem no suicídio é o desespero momentâneo. Momentâneo não quer dizer nesse instante, o desespero de algo que você vem vivendo. E eu faço uma correlação direta e vejo muito isso na clínica, que até os quadros assim leves de depressão há um conteúdo, eu diria, por entre as palavras, de uma falta de investimento na vida. E aí é nessa pinça que você vai aí, que você vai percebendo num dizer, não dizendo, né? Então, eu falo nisso, mas não era isso que eu queria falar, que eu acabo revelando algum conteúdo ali de desinvestimento e de desejo de viver. Então, isso aí é alguma coisa que na clínica é muito importante para a gente já ficar alerta e acionar toda uma rede para cuidar daquela pessoa, daquele sujeito que claramente foi para terapia ou para psicoterapia ou para alguma ajuda, buscar ajuda, né? Lembro aqui do CVV 188 nacional, e aí a gente, a qualquer momento, o acolhimento é super importante para essa escuta ativa, essa escutatória, essa escuta empática, esse acolhidamente, né? Isso aí é muito, muito importante. Então, num resumo, assim, a gente poderia pensar que as razões podem variar entre eu não ter passado numa seleção de trabalho e me sentir completamente incapaz, eu ter terminado um relacionamento, eu ter, de repente, não ter sido promovido, eu não dar conta da minha própria vida, ou eu começar simplesmente a ficar triste e não conseguir dar nome a essa tristeza. E essa tristeza sem nome, ela está muito associada à depressão, e aí a depressão, sim, é uma das causas mais importantes, assim, que chama muita atenção dentro do suicídio, junto com os transtornos da personalidade. E aí eu falo que, assim, bem, uma pessoa que tem um surto psicótico, ela pode cometer um suicídio, Giovana? Pode. Pode, porque naquele momento a leitura da realidade dela está comprometida. O sentimento do perigo está comprometido. E aí, assim, essa experiência de fragmentação pode levá-la na impulsividade a cometer um ato contra si mesmo. Então, é uma autoagressividade que às vezes acontece e que a gente depois fica perguntando, nossa, mas essa pessoa era uma pessoa tão bacana, legal, inteligente, bem-sucedida, mas não é isso. A gente está falando de uma tristeza profunda e multifacetada que a gente precisa ter uma lente de aumento para perceber como é que está a vida da pessoa, de fato, né? Como é que ela comunica sem comunicar que ela está assim. Quando a gente se debruça sobre os números, professora, o que se percebe é que o suicídio é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. E aí eu me pergunto, né, por que isso acontece, professora? Eu diria a você que hoje, e aí eu vou lembrar um livro muito bacana que a gente estuda em psicologia, que é de um teórico, Bauman, muito maravilhoso, que ele fala muito dos sentimentos e dos afetos líquidos, né? Inclusive tem um que é amor líquido. Então, a liquidez hoje e essa exigência de performance altíssima para o adolescente e para a necessidade de encontrar seus pares e ser reconhecido dentro dos seus grupos de pares, e com a evolução e a rapidez da tecnologia, então existe um fator chamado solidão, que é assim, alguma coisa que exclui, incluindo, mas que isso
inexistente, é como se fosse uma fantasia. E aí aquela pessoa é de um jeito na rede e na vida é de outro jeito. Então, quando ela sai da conexão, né, quando ela não está conectada, ela está só. E aí esse adolescente, além de tudo que ele já vive, de mudança, de transformações, de papéis que ele ocupava na infância que não ocupa mais, de uma responsabilidade que se aproxima, de uma exigência de uma escolha, de uma profissão, das relações amorosas, se é aceito ou não, da sexualidade que desperta assim, né, velozmente como um carrossel, e o adolescente enfrenta tudo isso de uma maneira muito voraz e ao mesmo tempo muito confusa. Então ele precisa de um lugar, e esse lugar nem sempre ele é decifrado, ele é encontrado, ou esse adolescente é compreendido. E assim, não existe culpados nem inocentes, né? Existem situações que a gente tem que cuidar e buscar ajuda. Um jovem de 24 anos, ele ainda está em processo de maturação. E aí, assim, entre 15 e 24 anos, a gente pode pensar numa solução muito imediatista, né? Aí entra o que eu falei da liquidez. Tudo tem que ter uma liquidez, inclusive a vida. Então, eu me corto porque a dor de me cortar, ela supera a dor da minha angústia. Eu me corto porque eu sentir essa dor, né, esse corte, isso aí, de alguma forma, isso neutraliza o meu sentimento de vazio interior que eu não consigo dividir. E é aí onde entram as pessoas que podem ajudar, né, que são os especialistas. Eu diria que essa resposta para essa pergunta que você me fez é muito isso. É o adolescente que ainda está num processo de maturação, está num processo de transformação, está entrando numa juventude, está entrando numa universidade e tudo vai mudando com muita rapidez e convocando ele para milhões de coisas que até então ele era uma criança ou um puber, né? Ou um adolescente apenas. Então ele estava querendo conhecer o mundo e o mundo se apresenta dessa forma, né? Engolindo, maltratando, reprimindo, acusando, julgando, excluindo, maltratando. Então, aí quando chega em casa a luta fica desleal entre essa família que tenta e o mundo lá fora. Esse cenário de hoje da contemporaneidade. E aí para essa faixa, a gente vê um aumento de suicídio muito grande, porque eles não acham sentido e nem conseguiriam achar essa bússola nesse momento, porque eles estão num crescimento muito veloz e essa rapidez engole a capacidade deles de pensar, de refletir e até de deixar viver isso de uma forma mais espontânea e dando nome, conversando. Enfim, é um momento muito delicado. Quando a gente fala de homens e de mulheres, há distinção das razões que levam ao suicídio em cada gênero? Eu vou ir muito pela literatura e aí, assim, né, falar em gênero para mim seria um corte de um tema extremamente importante que merecia um outro encontro para a gente falar nisso. Isso é uma população que... falando de gênero, né, e das pessoas que estão, elas sentem de uma forma que elas não são, e aí a necessidade da transformação. Então, o homem trans, a mulher trans, aí a gente estaria, esse recorte seria para um outro momento. A literatura traz para a gente que os motivos geralmente são diferentes. O motivo que leva uma mulher a cometer suicídio e os motivos que levam os homens. A gente pode encontrar alguma semelhança, mas assim, não teria um motivo único, como eu falei. As causas são multifatoriais e também geralmente estão ligados a algum tipo de instabilidade, de insegurança, de impermanência, de talvez uma fragilidade na frustração importante, né, na capacidade de frustrar importante.
Então essa pessoa não aguenta e começa a deixar esse sentimento destrutivo tomar conta de uma forma permanente de seus pensamentos. Agora, um dado muito curioso é que as mulheres tentam mais e os homens têm mais êxito no ato suicida. E aí a gente faz logo uma costura, né? Vai tecendo aí sobre a questão do machismo, do patriarcado, dessa cultura que a gente tanto fala e que ainda persiste em um homem não falhar nem quando ele vai, digamos, no momento de desespero, cometer o suicídio. Tanto é que a forma que eles escolhem, né, o homem, quando ele escolhe a forma de ele cometer esse ato, ele é muito assertivo, então é muito arma de fogo, e assim, se jogar de uma altura impossível se você apenas se machucar, de você jogar um carro com assertiva muito alta, de enforcamentos. Então, são assim, formas de, eu diria assim, não vou dizer de uma escolha, mas aquilo se apresenta subjetivamente para aquele sujeito de uma forma onde ele não possa errar. As mulheres tentam mais, contudo, esse número vem subindo das assertivas das mulheres. E aí, ao longo do tempo, né, quando a gente vai para essa curva histórica do próprio suicídio, né, da morte de si mesmo, a gente vai vendo que tem algumas peculiaridades, sim, entre a forma do homem tirar sua vida e a forma da mulher atentar contra a sua vida e ter êxito ou não. As mulheres tentam mais e os homens têm mais êxito, e isso continua ainda. Professora Giovana, do ponto de vista geográfico e econômico, como é que a gente pode analisar a questão do suicídio? Como é que anda o Brasil no cenário global quanto à temática, ao abordarmos questões como riqueza e pobreza, por exemplo? Nessa análise, quando a gente vai realmente para a literatura, especialmente na psiquiatria, que tem muitos estudos sobre o que motiva uma pessoa a cometer suicídio, e fala muito das questões das depressões que são por zonas, né, assim, que são por trópicos. Então existem os países invernosos, muitos com muito frio, então eles têm um índice de suicídio mais elevado pela solidão, por ficar muito em casa, pelas pessoas que já estão aposentadas, que já não trabalham mais. Então entra uma outra concepção de como olhar para esse envelhecimento, e também pela falta do convívio, da relação social. Sob o ponto de vista geográfico, é uma coisa interessante, porque no momento não me ocorre agora, mas tem 3 ou 4 locais aqui no interior de Pernambuco que tem uma expressividade nas tentativas e no suicídio, né? Na capital, para cada 100 pessoas, 17 pessoas tentam suicídio, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Então, como a gente pode ver, o suicídio ele não tem essa capacidade bem delimitada e um estudo muito aprofundado da questão tanto geográfica como socioeconômica. É mais comum você encontrar pessoas que se suicidaram entre a classe média e a classe alta do que exatamente o componente da pobreza, né? Do componente socioeconômico e pobreza. Então, é interessante como as pessoas que estão na linha de pobreza têm um outro sentido de vida e uma outra forma de olhar para o mundo e para as suas conquistas. E como as pessoas digamos assim, de uma possibilidade melhor de vida, elas perdem rapidamente o sentido, e é o que eu falei, aquela liquidez absurda, e aí você entra em contato com esse esvaziamento. Na questão da riqueza e pobreza, a gente tem esse paradoxo, que ao mesmo tempo que, por exemplo, moradores de rua, quebra de vínculo familiar, a própria solidão e assim, a gente pode falar assim, na própria miséria
né, que você vive, a falta desses cuidados, a falta da proteção do próprio do Estado e do desenvolvimento de políticas públicas que de fato deem conta também desse atravessamento social, isso aí contempla e é uma questão que precisa ser muito debatida, porque ao final você fala do suicídio em si, o impactante, mas poderíamos pensar que o adoecimento do alcoolista, por exemplo, ao longo do tempo ele vai acabar morrendo também. E às vezes a pessoa está numa situação de rua e muito jovem ele acaba morrendo por alcoolismo, por dependência química, às vezes por ingestão de algum tipo de química, por exemplo, o chumbinho, né, o veneno de rato é alguma coisa muito comum encontrada nos relatos. Agora, o que é que a gente se depara de uma maneira muito grave? São com as subnotificações que nós temos. Então, o que são as subnotificações? São as pessoas que, quando vão socorrer essa pessoa que cometeu o suicídio, independente de ela ser uma pessoa pobre ou uma pessoa de posses, ela, quando chega lá, ela não consegue dizer que a pessoa tentou suicídio, especialmente as pessoas de posse. Ele vai dizer que foi uma outra coisa, que passou mal, que foi um engano, que foi um acidente, que caiu da escada, que, enfim. E o pobre, ele consegue dizer que ela estava deprimida, né? E é muito importante essa concepção de depressão hoje, porque ele chegou também no serviço público de uma maneira muito forte. Então, na pobreza também existe depressão, existe sofrimento. A gente não tem uma epidemiologia exatamente precisa sobre isso, porque o suicídio não tem, mas que a gente escuta também as pessoas que são pobres, ou assim, especialmente eu estou dando esse recorte de moradores de rua, pessoas que não têm um lugar para dormir, uma alimentação possível. Então, elas realmente vão a óbito, às vezes, num momento de desespero, por ter modificado a vida e ter chegado naquele ponto, porque o que levou aquilo? A pergunta é o que levou aquele estado daquele momento. E tem pessoas que saíram de condições muito boas e que hoje são moradores de rua, e assim, moradores de rua em situações de vulnerabilidade gravíssima, né? Por isso o trabalho tão forte da redução de danos na proposta dos estudos e trabalhos e intervenções da dependência química. E quanto à hereditariedade, professora, é possível afirmar que o pensamento suicida é transmitido de pais para filhos? Eu diria para você que a questão da hereditariedade hoje, e aí a pergunta é bem interessante, que assim, né, é transmitido de pais para filhos, né? Se a existência, né, se a existência, se a minha vida, a minha construção, a minha biografia, a minha história, ela se constitui de um grande mosaico que, numa contribuição de várias ordens, eu diria, e de vários papéis, e de vários lugares, e de várias pessoas. Então, eu sou criança, eu tenho aquele momento, eu sou bebê, eu tenho um momento, eu sou criança, eu estou entrando na adolescência, sou adolescente, sou jovem, sou um jovenzinho, sou um jovem adulto, entrei na idade madura. Então, cada momento da vida que a gente passa, a gente vai, digamos, tendo as nossas inscrições cartográficas, né? Então, nós temos a nossa história, a nossa biografia. Então, exatamente o componente de hereditariedade, isso aí não... Eu diria que isso é mito. Isso é mito e assim, claro que você às vezes escuta uma história de uma família que teve repetições, mas aí é uma problemática que existe dentro daquele núcleo. Não é digamos, no mapa de DNA que você vai encontrar esse componente, né? O suicídio é alguma coisa de um desespero, né? De um adoecimento, de uma impulsividade, de um descontrole, de um sofrimento profundo,
né, de uma fragmentação. Então, isso a gente pode encontrar, por exemplo, no DNA a história de depressão recorrentes na família, mas necessariamente uma pessoa que tem depressão, ela não se suicida, ela pode, inclusive, dentro de que a gente entende como cura, ela fica curada mesmo. Né? Então a gente não pode fechar nessa ideia de que isso é as famílias suicidas. Isso tem muitas histórias, muitos livros, né? Tem muitas lendas sobre isso. Há de ter alguma história que seja de fato fonte, e eu sei de algumas, mas eu prefiro me nortear nos meus estudos e intervenções no que realmente a gente tem como achado clínico e como achado da própria ciência. Falando em soluções, professora, o que fazer para atenuar o sofrimento de quem pensa em dar cabo da própria vida? Quais são os procedimentos clínicos e que protocolos sanitários lançar mão para salvar vidas? É uma pergunta muito boa, que a gente chega num momento de falar de uma coisa, de uma coisa positiva, assim, não positiva no sentido tóxico de negar que isso não existe, mas assim, de pensar que o que é que a gente pode fazer para alguém que está sinalizando, que a gente está percebendo, que está me dizendo que alguma coisa ali está esmorecendo, está cinza, está pálido, está sem energia, está sem luz, que dentro do próprio discurso as palavras são palavras de derrota, de fracasso, de desvalia, ou então silêncios longos, profundos, dias e dias em silêncio, né? O que sinalização é essa que eu posso observar na minha escuta atenta e sofisticada para ajudar aquela pessoa a atenuar aquele sofrimento profundo? Porque isso aí, enquanto psicóloga, eu posso reconhecer que não existe nenhuma pessoa que tire a sua própria vida que não esteja em sofrimento profundo. Até quando ela está rompendo com a própria realidade, com a leitura da realidade, ela está em sofrimento. Então, o que podemos fazer, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo na clínica, na sala de aula, nos cursos que eu dou de pós-graduação, no próprio entendimento, né, do que é a morte, a finitude, o luto, é você dar voz a essa pessoa, falar. Tá o CVV aí, né? Mais uma vez eu tocando essa grande instituição, eu acho, o CVV, que é falar. E aí falar é atender uma linha e dizer eu tô aqui. É você estar junto, é você não soltar a mão daquela pessoa e de você ser não só empático, mas você acionar a sua compaixão. A compaixão é um sentimento extremamente superior que coloca, digamos, a sua vulnerabilidade também em favor do bem do outro, né? A vulnerabilidade no sentido de que eu também tenho minhas fragilidades, então eu reconheço a fragilidade do outro como alguma coisa que pode acontecer comigo, então eu sou mais empático ainda. Então, é compaixão, essa palavra é muito linda, compaixão, eu cuido do outro. E aí é você estar perto. Numa psicologia, numa psicoterapia, os atendimentos são muito próximos, né? São muito próximos, você faz acordos, embora que de repente eles possam até nem conseguir, porque não é uma questão de querer, é de não conseguir. O deprimido, ele não é que ele não queira, ele não consegue. Por isso que ele às vezes é tão mal interpretado. Então é uma tristeza tão profunda que você não consegue ter força nem para nomeá-la. Você se perde em si mesmo. Né, no sentido da vida, no sentido do que representa as pequenas coisas que você não consegue mais olhar e dar valor. Então, às vezes a gente estranha muito quando uma pessoa pode verbalizar, aquela pessoa tem tudo para ser feliz e, no entanto, tentou suicídio ou se suicidou. Não é assim. Né? Uma coisa que não podemos é julgar ou mensurar o sofrimento do outro. E esse esfacelamento, né, desse eu, nesse momento de desespero, não nos cabe julgar de forma alguma, apenas de acolher. Eu acho o acolhimento uma grande intervenção.
Eu acho o acolhimento, uma escuta ativa, um lugar de porto, um lugar seguro que você possa falar. Isso não quer dizer que você tenha uma garantia de 100%, mas que você pode passar para aquela pessoa que ali ela pode nomear e ali ela não vai ser adjetivada, nem julgada, nem analisada no sentido de depreciar ou diminuir ou ser pejorativo ou de repente não levar a sério e dizer que não pode, que não consegue, ou que isso não te leva a nada e vamos no shopping, vamos viajar. Isso não resolve. O que resolve é o afeto. Efetivamente o afeto honesto, sincero, é você estar inteira ali naquela relação, especialmente eu diria na inteireza da ética da relação terapeuta-paciente, fundamental na psicologia isso, e aí realmente isso faz a diferença. E realmente faz. A prática a gente vê que faz uma diferença. Esse lugar onde você pode, de fato, ser o que você realmente é e falar realmente o que você está sentindo. E até o seu silêncio, ele ter lugar de acolhimento. Isso aí é fundamental. Seu silêncio, seu choro, né, suas feridas, seus cortes. Então, isso é bem importante. E os procedimentos clínicos, né, e protocolos sanitários que a gente pode lançar a mão, a gente tem uma rede pública. Eu costumo dizer que a nossa proposta de saúde pública ela é incrível e assim, se a gente for realmente fazer uso dela, tendo a vontade da realização, ela funciona de verdade. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando tem alguém que sinaliza isso, ou que você percebe, ou que você é sensível para perceber que nas entrelinhas tem alguma coisa ali que comunica, ou que se não comunicar, numa emergência, você leva para um serviço de emergência de psiquiatria ou de um hospital geral, ou de uma psicóloga, ou pede uma ajuda em domicílio, ou leva para um CAPS e procura ajuda. Procura ajuda, que lá eles vão ter os protocolos todos que nós vamos precisar lançar a mão para salvar a vida. Eu diria assim, né, que além disso nós temos vários serviços, algumas ONGs muito bacanas que tem esse espaço de fala, de acolhimento, de acolher os sobreviventes, né, os enlutados de quem perdeu as pessoas, isso também é extremamente importante. E a gente vai indo nessa insistência, né? E essa insistência, eu diria, de uma intenção incrível de mostrar para a pessoa que minimamente ela pode sair daquela situação. E de fato sai. E de fato nós conseguimos, mesmo diante de um quadro, de um percentual tão alto, né? A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, mas assim, se não fossem as intervenções, quanto estaria esse percentual todo, né? Mesmo diante de uma situação pandêmica, de uma situação de distanciamento social, de experiência de vazios, de muita solidão, de você se deparar com um estrangeiro dentro da sua própria casa, né? No sentido de que eu não conhecia você e eu estava com você há tantos anos aqui, então do desamor, né? Da desesperança. Então, esses sentimentos todos, eles precisam ser falados, debatidos em grupos, em família, individualmente, com muita delicadeza, né? Com o tempo que for preciso. E isso aí eu acho que é uma atitude extremamente amorosa com o ser humano e fundamental. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com a professora Giovana Rodrigues, mestra em Psicologia Clínica e membro do IPPE, Instituto Pernambucano de Práticas Educacionais e Psicológicas, uma profissional que atua na área de prevenção e pós-venção do suicídio. Professora, muito obrigado por sua participação. Certamente aprendemos muito com a sua fala neste dia. Eu agradeço demais assim, esse convite que eu recebi. Eu sempre me sinto muito honrada assim, de ter a oportunidade de falar sobre esse tema.
E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa ser propagado. Lembrando que a campanha de prevenção do suicídio vai de setembro a setembro. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.